Oi, pessoal! Eu sou a Lorena e você, agora que clicou nesse áudio, provavelmente você está interessado em assistir o nosso vídeo. Vídeo não, áudio, que é sobre perdão. E a G, a nossa psicóloga muito legal, irá ser a entrevistada de hoje. Oi, gente! Então, vamos começar. G, o que é o perdão? Perdão é você escolher liberar o outro. É a partir da ofensa. Uhum. Então, perdão é uma decisão. Uma decisão para que você seja livre da ofensa que o outro te causou. Sei. Perdão não é sobre o outro, é sobre você. Então, perdoar é redimir o outro, buscar redimir a relação. E isso é perdão. É renúncia também? É renúncia. Ai. É renúncia. Senão, o nosso Pai, através de Jesus, não teria dito para nós lá em Mateus 6, 14 e 15 que o Senhor nos perdoa. Uhum. E se Ele nos perdoa, nós estamos completamente aptos para perdoar. E diante disso, eu acredito que é uma obrigação, né? Diante de tanto amor que recebemos do Senhor, diante de tanta graça, de tanto favor, nós não temos o direito de não perdoar. Logo, por quê? Nós também somos falhos, né? Então, da mesma forma que pessoas nos machucam em algum momento, nós vamos machucar também. Então, caminhar com o Senhor é essa renúncia contínua. Eu escolho perdoar, eu escolho ser livre, eu escolho andar a segunda milha, eu escolho dar o outro lado da face, eu escolho dar a capa à túnica, é uma escolha. Então, se é uma escolha, também é uma renúncia. Uhum. G, mas, assim, o que o perdão influencia na nossa vida? Tipo, por que a gente deve perdoar? Psicologicamente, o perdão influencia em nós abrirmos mão do rancor, da tristeza, da raiva. Uhum. Emocionalmente falando, é isso. Espiritualmente, é exatamente romper com correntes que certamente vão nos aprisionar e vão nos deixar numa vida limitada. E fisicamente, na nossa saúde, acredite, o perdão ele libera estresse, raiva, automaticamente ele aumenta o nosso sistema imunológico, porque o nosso sistema nervoso central não está linkado ao estresse contínuo de ficar carregando o ofensor. Então, para o nosso ecossistema, enquanto corpo, funcionar, sim, o perdão, ele age também com essa função de nos fazer livres e leves em todas as esferas. Já que nós somos criação, né? Corpo, alma e espírito. Então, se a gente for parar para pensar nesse tripé, o perdão, ele participa em todas as áreas. Emocional, espiritual e física também, na nossa saúde. Eu fui pesquisar um pouco, né, sobre o perdão, antes da gente vir gravar isso. E olhando psicologicamente, quando a gente prende toda essa mágoa, a gente é como se a gente tivesse acorrentado, Sim. Sabe? E aí isso também proporciona a questão do estresse, né? Sim. Ansiedade, mas a falta de perdão ocasiona também até na depressão. Sim, com certeza. Com certeza, logo porque a depressão, ela é uma psicopatologia que está linkada ao excesso de passado. Então, quanto mais a gente guarda ofensas, mais a gente alimenta o rancor, mais a gente alimenta a raiva, mais a gente alimenta o ódio, e só vai progredindo para o pior, né? Começa com uma chateação, e a gente vai alimentando esses pensamentos, e como a depressão é um excesso de passado,
a depressão ela vai encontrando cada vez mais espaço para nos paralisar. Sim. Né? E o perdão certamente é uma das causas de nos mantermos aprisionados à depressão, tanto enquanto doença, quanto enquanto uma cadeia, né, que o inimigo das nossas almas encontra para nos manter aprisionados. O fato da gente não perdoar, além de ele causar danos espirituais, ele também causa danos psicológicos, né? Sim. A gente fica preso nisso. E, tipo, eu posso falar até por mim mesma que muitas vezes eu já me senti presa. Por não querer perdoar, ou às vezes até mesmo por eu não perdoar a mim mesma. E eu também queria falar sobre isso. Sim. A questão de perdoar o outro e também perdoar a si mesmo. Sim. Muitas vezes nós paramos para... Se nós formos parar mesmo para refletir na nossa caminhada, né? O perdão, ele precisa ser uma constante na vida do cristão. Por quê? Porque nós somos falhos, né? E enquanto falhos, o que acontece? Eu sempre vou estar ofendendo e sempre vou ser ofendida. Mas se eu escolho amar ao Senhor mais do que tudo, se eu escolho viver para Ele mais do que tudo, eu aprendo com o próprio Espírito Santo que o perdão, ele é uma decisão para com o outro, mas para comigo também. Porque muitas vezes, no nosso relacionamento mais profundo com o Senhor, né, a gente, quando a gente desliza, vem uma culpa sobre nós, recai uma culpa sobre nós, e a culpa não deixa de ser uma prisão. Né? O inimigo das nossas almas, ele quer usar da culpa para nos aprisionar e dizer que não tem mais jeito, que o Senhor não nos ama, que como você diz que ama, que entregou a vida, que quer viver para Ele, que quer viver o propósito, e cai numa coisa tão pequenininha, pois é. E aí vem a culpa. Mas assim como o Senhor nos perdoa, a palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o nosso Deus, ele é justo e fiel para nos perdoar. E ele lança no mar do esquecimento. Então, quem somos nós? Se o nosso Criador, ele escolhe nos perdoar, a palavra diz que a cada manhã as misericórdias se renovam. Então, assim, como que a cada manhã surge uma nova porção, um novo maná, as misericórdias se renovam, e tudo que o Senhor quer é que a gente escancare o nosso coração para Ele. Então, diante disso, como não também escolher nos perdoar? Como não parar e dizer, poxa, eu errei, eu vacilei, mas se o meu Pai, o meu Criador, o meu Redentor, o Salvador e Senhor da minha vida me perdoa, como que eu não vou me perdoar? Aí você me pergunta, mas então como que eu vou fazer isso? Né? Como que eu vou fazer isso, Gê? Escolhendo intimidade com o Espírito Santo. Porque é Ele que vai lá nos lugarzinhos mais escuros do nosso coração. E é lá, nesses lugares escuros, onde Ele vai liberar a luz do Senhor, e vai nos dizer, olha, você errou aqui, mas eu continuo aqui, né? Então se perdoe, porque o seu Pai já perdoou. Mas onde é que está o problema? Né? O maior problema que eu consigo enxergar da gente se perdoar é a nossa memória. Né? Ela está ali. Mas a gente tem que tornar a nossa memória, como toda a nossa mente, cativa à mente de Cristo. Então, se Ele nos perdoou, a gente precisa aprender com Ele a perdoar a nós mesmos e dizer, tá, eu errei, mas eu não volto mais para esse lugar. Então, o Senhor me perdoou e eu vou seguir. O meu alvo é Ele, o meu alvo é Cristo, o meu alvo é seguir, o meu alvo é servi-lo. Então, eu errei aqui, mas é de glória em glória. Né? Se formos para ser transformados e no piscar de olhos irmos embora, qual o sentido de viver um propósito nessa terra? Né? Então, assim, não, o Senhor, Ele nos perdoa. E, inclusive, aonde nós caímos pode ser um testemunho para outros, para levantar outros. Não só as nossas feridas, mas as nossas quedas também. Lá em Provérbios fala que a gente aprende com o erro do outro. Né? Então, assim, tá, eu não queria ter errado, Gê. Tá,
Eu também não. Mas a nossa natureza, ela é pecaminosa, então a gente desliza, a gente cai. Mas diante disso, a graça, o favor e a misericórdia do Senhor estão disponíveis para aqueles que realmente, verdadeiramente querem viver o propósito. Então, é só se debruçar, é só buscar com verdade, intensidade, a presença. E nesse lugar, a gente aprende a se perdoar também. Sim, é porque, tipo, eu já passei por situações que, tipo, eu pecava, né, e vinha o sentimento da culpa. Só que muitas vezes, quando eu tava, por exemplo, na igreja, é como se eu não me sentisse digna. E na verdade a gente não é. Sim. Mas é importante a gente reconhecer também que a partir do momento que a gente. Eu acredito, né, que quando a gente sente aquela culpa, já é uma questão do arrependimento, já é um passo, um impulsionador pra gente se arrepender. E quando reconhecemos o nosso erro diante de Cristo, ele nos perdoa. Sim. Só que muitas vezes a gente não quer aceitar. Sim. Que a gente se prende nessa questão de, poxa, eu errei. Então, por que eu ainda tô aqui? E às vezes isso acaba afastando a gente bastante de Cristo. Sim. Mas é nesse lugar, Lorena, que a gente precisa lembrar do que Paulo fala, que o nosso arrependimento precisa, ou melhor, a tristeza precisa produzir um arrependimento que trará frutos, né, de justiça, e não o contrário. Então, assim, a gente se arrepende e por mais que exista uma memória, porque ninguém tem amnésia, né? Sim. Por mais que exista uma memória, a gente precisa reconhecer que o perdão, ele está disponível, que ele é linkado à graça e ao favor do Senhor sobre as nossas vidas. E se ele nos perdoa, ele quer nos ensinar a perdoar o irmão e a nos perdoar também. Sim, mas outra pergunta, né, para continuar, é quem a gente deve perdoar? Tem restrições? Não. Tem, claro, não, né, é bem assim, mas o que acontece, poxa, sei lá, é diferente quando uma pessoa que não é da minha família, por exemplo, erra comigo, e uma pessoa que é da minha família que erra comigo. Tipo, como é que eu devo lidar com diferentes tipos de pessoa? Sejam elas tão próximas assim, sejam elas tendo laços sanguíneos comigo. Quem? Então, não há restrição pro perdão, né? Como a gente vem conversando, o perdão, ele é uma decisão, né? Uhum. E se nós... É o que eu costumo dizer, que o perdão e o amor, eles têm a mesma fonte e são da mesma raiz, que é o Senhor. Então não tem como a gente pensar no perdão sem o amor e não tem como a gente pensar no amor sem o perdão. E sim, quando são pessoas distantes é mais fácil, né? A gente não convive, então eu perdoo e não preciso olhar mais no rosto, eu perdoo e tá tudo bem, né? Mas ainda assim, o Senhor, ele nos chama não só para o perdão, ele nos chama para a reconciliação. Ele nos chama para pegar na mão, ele nos chama para buscar a comunhão novamente, para olhar olho no olho, para colocar tudo na mesa e para viver a verdade, né? Esse é o perdão. Contudo, muitas vezes o relacionamento não consegue ser restaurado, né? Não porque o Senhor não quer e não porque ele não nos ensina a buscar isso, mas é porque o outro não quer. Então, muitas vezes a gente tem que aprender a respeitar que a gente só resolve com quem quer resolver. Mas isso não tem a ver com perdão. Isso tem a ver com a restauração, a reconstrução da comunhão, de caminhar lado a lado, de caminhar segurando a mão, mas o perdão é algo distinto. O perdão, ele é para qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer época, em qualquer tempo. O perdão é sobre nós, é sobre escolhermos não ficarmos aprisionados à ofensa, à dor, à mágoa, à rejeição, à tristeza. Então, o perdão, né, como eu costumo linkar, ele tira as nossas mãos, né, do pescoço do outro. Sim. Porque mãos ocupadas não conseguem viver o propósito. Mãos ocupadas não conseguem doar, mãos ocupadas não conseguem viver a verdade, mãos ocupadas não conseguem segurar a mão de outros e fluir no amor.
Então, o perdão é exatamente você escolher tirar as mãos do pescoço daquele que você está ali segurando e deixar ele livre, liberar. Sim, se houver a reconciliação de fato e o caminhar de novo, é um bônus, e é o que o Senhor quer. Mas se o outro não quiser, você, enquanto filho de Deus, você precisa entender que o perdão ele tem que ser liberado. Ele tem que ser liberado para que você flua, para que você volte a viver os propósitos. Contudo, isso não extingue, né? O você buscar, vamos conversar, né? Me perdoa, né? A palavra diz que aquele que você sabe que um irmão tem algo contra você, você tem que deixar a sua oferta e ir lá primeiro se consertar, né? Com esse irmão. E você chega e pede perdão. Né? Então, o perdão é sobre a nossa relação profunda com o Senhor, né? Sobre liberarmos a nós mesmos e tirarmos, sim, as nossas mãos do pescoço daquele que nos ofendeu. Sim. Outra coisa. Tinha vezes, na verdade, acho que acontece com muita gente, é que a gente fala que perdoou. Sim. Só que algumas coisas remetem o erro, por exemplo, dessa pessoa que nos machucou. E aí, a partir do momento que eu me relembro disso, tipo, como saber se eu realmente perdoei a pessoa? Porque sempre pode acabar voltando, e se voltar, quer dizer que eu não perdoei, mesmo tipo, sei lá, passou meses, a gente tá tão bem, e aí acontece qualquer situação gatilho, e bom, volta. Significa que eu não perdoei? Não, significa que você perdoou, mas tem que perdoar de novo. De novo? Eita! Sim, significa que você perdoa e tem que perdoar de novo. Andar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Não é o que o Senhor falou, né? Que a gente tem que perdoar exatamente 70 vezes 7, então é sem limite. É sem limite. Isso, né? Quando o Senhor estava explicando, ele estava falando por dia, né? Então imagine só você perdoar 400 e lá vai vezes por dia. Então é ilimitado. Contudo, a gente tem que ter um discernimento sobre relacionamentos abusivos. Né? Poxa, eu perdoo tantas vezes, eu perdoo nas mesmas coisas, né? E sim, você tem que continuar perdoando sempre, mas até que ponto eu vou continuar confiando no meu coração? A palavra fala lá em Provérbios 4, 23, que sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dali procede a fonte de vida e de morte. Né? Então, assim, se do meu coração procede a fonte de vida e de morte, eu preciso guardá-lo. Então, se eu continuo num relacionamento que eu sou o tempo todo machucado, inclusive nas mesmas coisas, eu vou continuar liberando o perdão, sim, porque eu já entendi que o perdão é sobre mim, a ofensa é sobre o outro, mas o perdão é sobre mim. Então, eu já entendi que eu tenho que perdoar. Contudo, isso não me dá carta branca para continuar convivendo. Convivendo que eu falo, não enquanto irmãos, mas de confiar meu coração, de confiar meus projetos, né, de confiar os meus sonhos, de confiar aquilo que o Senhor tá me entregando. Por quê? Porque eu tenho que guardar meu coração, né? E a palavra também fala que há amigos mais chegados que irmãos. Então, é uma oração que a gente precisa fazer, né? É claro que enquanto família, enquanto pai, filhos, cônjuge, né, a gente tem que buscar andar mesmo todas as milhas, né? Entregar capa, túnica, vestido, sapato, tudo. Mas quando se trata de outros relacionamentos, a gente tem mesmo que ponderar, que ter discernimento, que pedir mesmo ao Senhor, Senhor, me dá alianças que venham do teu coração, né? Me dá alianças que eu vou crescer junto, né? Me dá alianças que eu vou romper novos níveis na minha intimidade contigo, que eu vou poder partilhar meu coração. Isso também não significa que em nenhum momento eu não vá ferir essa pessoa e ela não vai me ferir, mas a gente vai estar num grau de intimidade e de
crescimento no Senhor, que a gente vai ter maturidade para chegar, me perdoa. Lorena, eu te machuquei, mas eu te amo, você é muito importante para mim, mas eu sou falha, né? Mas você é preciosa para mim, você tá aqui segurando a minha mão há tantos anos, já passamos por tantas coisas juntas, então eu quero continuar estabelecendo esse nível de intimidade com você, porque relacionamento é isso. É intencionalidade, é olho no olho, é verdade, né? É coração no coração. Isso é relacionamento, né? Então, a gente precisa começar a ter cuidado. Ah, mas eu sempre perdoo do mesmo jeito, da mesma forma, e essa pessoa sempre me machucando no mesmo lugar. Então, a gente tem que começar a entender que perdão é contínuo, inúmeras vezes, né? Sim. Durante o dia. Então, se o Senhor nos ensina isso, que ele sempre tem que ser liberado. Contudo, relacionamento interpessoal é um outro contexto, né? Respondi? Respondeu. Entendi. Mas, tipo, quando a gente fala desse jeito, é tão fácil. Sim. É tipo, quando as pessoas falam pra gente se afastar em relação a amizades. Por exemplo, eu sou da igreja, mas eu tenho amizades que não são. São pessoas que me ajudaram, que já viveram muita coisa comigo, mas aí chega um dia que, de repente, no culto, algo assim, no aconselhamento, alguém fala, se afasta, né? Não se assentai na roda dos escarnecedores. E essa questão de perdoar é bem essa vibe, sabe? Tipo, Sim. ok, vamos perdoar. Mas pra onde a gente começa? A gente tem que sentar, a gente conversa. E se a gente não conseguir conversar? Tipo, eu tenho dificuldade de chegar numa pessoa e falar, não te pedir desculpa, eu acho que eu consigo, mas de ter que escutar a pessoa, de estar aquele momento, mas é muito íntimo. E às vezes são intimidades que são difíceis, sabe? De manter, de ter a constância. Às vezes a gente só. A situação vem, a situação machuca, mas a gente não faz nada porque a gente não sabe lidar. Sim. Como lidar? O nosso maior espelho, né, Lorena, é o próprio Cristo. Não, o nosso maior não, ele é o nosso principal, é o nosso fundamento. O nosso espelho. Né? Então, assim, uma vez que nós entendemos o que é o nosso relacionamento com ele, nós começamos a entender o que a gente experimenta com ele. Né? Quantas vezes quando a gente erra, se realmente somos filhos amados, a gente tem o Espírito Santo habitando em nós e a gente entende profundamente o que nos leva a sermos perdoados, o amor. Né? O amor e o perdão são da mesma fonte e raiz. Então, o Senhor nos ensina que a gente rasga o coração e ele está ali disponível. Então, como perdoar essas pessoas? Né? Que passo começar? Primeiro, indo pro secreto. Né? Primeiro, rasgando o nosso coração no altar. Primeiro, rasgando o nosso coração aonde a gente precisa rasgar, que é no altar, que é no secreto, que é no nosso lugar de intimidade, onde estamos só nós e o Senhor. E ali a gente começa a pedir ao próprio Espírito Santo para que ele, né, venha tratar essa dor, dependendo da profundidade da ofensa, se foi conosco, se foi com pessoas que a gente ama. Então a gente começa ali, naquele lugar de intimidade com o nosso Pai, com o amado das nossas almas, a rasgar o nosso coração e a pedir que ele nos direcione. E agora? Como que eu vou fazer, Senhor? Como que eu vou? Eu tenho que ir lá perdoar, eu tenho que chamar para conversar, né? É relacionamento. Não tem uma receita de bolo. Ah, como que eu vou perdoar? Né? O primeiro passo é a gente ir pro secreto, rasgar o coração. Senhor, tá doendo aqui. Senhor, ela fez isso, ele fez aquilo, né? E rasgar mesmo o coração no lugar secreto. E ali o Senhor vai começar a nos dar a mesma direção de como fazer. Ah, gente, mas me dá uma receita de bolo. Não tem.
né? Não tem... O primeiro passo é esse. O primeiro passo é estar no lugar secreto, né? Rasgar o coração diante do Senhor e deixar com que o Espírito Santo conduza essa situação, né? Direcione quais os caminhos, né? Direcione aonde, como, quando. Mas o principal é ir para o lugar secreto, sim, rasgar o coração, pedir inclusive perdão, né, por ter se colocado. Às vezes a gente se coloca em ciladas, a gente se coloca em relacionamentos, né, em situações que nem precisaríamos estar passando, mas a gente se colocou naquele lugar, né? Então, é nesse lugar secreto que todas as escamas caem, que tudo é exposto, né? E ali o Senhor começa a nos dar o norte, né? Não tem uma receita de bolo, mas o primeiro passo é ir para o lugar secreto e pedir perdão, e inclusive já liberar perdão. Senhor, tá doendo, mas eu decido nem que a gente tem que ir pro secreto várias vezes para perdoar aquela pessoa várias vezes. Sim. Até de fato a dor, né, ser sarada dentro de nós. É um processo. Outro ponto é, qual é o resultado que a gente ganha quando a gente perdoa? Além de a gente se sentir liberto, né, assim, além da culpa, do peso sair, o que mais? Então, como a gente já conversou um pouquinho, nós somos corpo, alma e espírito, né? Uhum. Na verdade, nós somos espírito, alma e habitamos no corpo. Uhum. Então, em todas as esferas, nós temos benefícios, né? Como a gente já conversou um pouco, no nosso espírito nós somos libertos de cadeias, porque é onde o inimigo das nossas almas encontra brechas para trazer culpa, condenação e para nos aprisionar mesmo. Ah, tu não perdoa? Nossa, mas tu é tão bonzinho, tu canta, né? Tu serve. Não perdoou, viu? Eu tenho uma acusação contra você. Eita. E ele vai mesmo, né? Ele vai mesmo diante do Senhor, assim como ele fez com Jó, né? O diabo entrou na presença do Senhor para falar de Jó. Então, assim, o diabo ele só entra na presença do Senhor para falar de nós quando ele encontra uma acusação, quando ele tem um motivo para fazer isso, né? Então, espiritualmente nós somos libertos desse cárcere, né? Que tampa os nossos ouvidos, cega a nossa visão e transforma o nosso coração em pedra. Emocionalmente, nós nos livramos de doenças psicossomáticas, de doenças patológicas mesmo psicopatológicas, né? E a depressão é uma muito recorrente. Nós nos livramos, por quê? Porque nós escolhemos liberar. Uma vez que nós escolhemos liberar, não tem como o nosso corpo, a nossa alma, se movimentar contra a gente. Não tem como, porque nós estamos proclamando com a nossa boca e com o nosso coração que nós liberamos aquela vida e que nós queremos ser livres também. Então não tem como a nossa alma ficar aprisionada a isso. E fisicamente, né, nós temos uma imunidade melhor, não temos um estresse contínuo. Por quê? Porque, né, como eu usei o exemplo, a gente ali segurando o pescoço daquela pessoa, a gente vive sob tensão. Uhum. Né? A gente acorda pensando, a gente dorme pensando, a gente almoça pensando, o dia inteiro pensando na ofensa, na dor, na tristeza, no que me fez chorar. E a gente vai, né, passando anos e anos ali, vivendo aquela dor. Então não tem como, a gente adoece, né? A gente adoece fisicamente. Então, nas 3 esferas a gente tem benefícios, né? E diante disso, somos o que? Livres. Livres nos outros relacionamentos. Não existe nada mais precioso do que olhar um coração livre, porque, como a própria palavra fala, os nossos olhos é a janela da nossa alma. Sim. Então, se existe dor, o olhar é perdido. Se existe dor, o olhar é disperso. Se existe dor, a nossa postura física muda. Então, se a gente entende que é uma decisão, se somos filhos de Deus e entendemos que é uma decisão, por que não decidir? Ele faz. É só a gente dizer, Senhor, tá doendo, eu não quero perdoar. Seja sincero. Não, o Senhor não quer um coração que tá ali tentando maquiar. Ele só quer a sinceridade do nosso coração. O Senhor tá doendo, não quero perdoar, mas eu tô aqui, então, por favor, Espírito Santo. A palavra diz que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Como que ele não vai nos ensinar a perdoar?
Uou, verdade. Então, assim, ele nos ensina todas as coisas, então a gente só precisa ir pro secreto. Dá o primeiro passo. Parece que tudo se resume ao secreto, mas sim, Aham. o nosso Deus, ele nos criou pelo amor para amar. E nós somos feitos de amor. Então, não existe nada mais precioso do que relacionamento. Então, se ele é aquele que nos inspira a todas as coisas e é o mais interessado em se relacionar, por que que a gente vai ficar nos anulando a isso? Sim. Não, depois eu falo, tá, Jesus? Não, essa área aqui não rola. E a gente vai se aprisionando, quando a gente vê, já sufocou tudo e não tem mais o que fazer, já tá doente, já tá com ódio, com rancor, porque é um processo. Primeiro é uma tristeza, depois uma raiva, aí depois vem o ódio, aí depois vem o rancor, aí depois vem a amargura. Pronto. Quase um caso perdido. Quase. Né? Quase. Porque Que nós bom. sabemos que o Senhor, né? Basta a gente abrir o coração e ele redime todas as coisas e ele é o maior interessado. Sim. Mas, ó, outra coisa que veio no meu coração aqui, do nada. O perdão, ele pode levar tempo? Tipo, eu decido, ok, eu acabei de decidir, eu quero perdoar essa pessoa. Por mais que, de verdade, assim, no meu interior, Deus sabe que eu não quero, mas eu vou decidir hoje que, beleza, eu vou perdoar essa pessoa. Mas precisa ser no exato momento que eu falar, eu vou perdoar, eu realmente perdoo. Não, né? Eu vou voltar ao exemplo das mãos e visualiza, né? As suas mãozinhas no pescoço da pessoa que te ofendeu. Sim. Senhor, eu tô aqui, eu decido, eu escolho nesse momento perdoar. Aí eu tiro uma mão. A outra fica ainda, né? E no outro dia eu boto a mão de novo. Aquela que eu tirei. Nossa. Senhor, mas eu tô aqui de novo, eu vou perdoar. Eu tiro as duas mãos. No outro dia eu boto de novo as duas mãos. Uhum. É um processo. Por quê? Porque se eu preciso perdoar é porque eu fui ferida. E o processo de abrir a boca e com o coração, todo o coração dizer, Senhor, eu quero perdoar. Você está ali proclamando que é uma decisão sua e que você de fato quer fazer isso. Sim. Contudo, muitas vezes o perdão ele está associado à cura. A cura daquela ofensa. Então, todas as vezes que eu vou pro secreto e eu digo, Senhor, eu tô aqui mais uma vez porque eu preciso perdoar essa pessoa. Mas sabe, ainda dói muito. Ferida tal, ferida tal, ferida tal. Como que ela foi capaz de fazer isso comigo? E assim, quando você tá nesse lugar, você não tá ali nesse lugar de julgamento. Ah, porque eu sou melhor do que ela. Não, você tá nesse lugar entendendo que você também fere. Sim. Entende? Que você também erra. Mas você está escolhendo estar ali naquele lugar quantas vezes forem necessárias para que esse perdão seja verdadeiro, profundo, contínuo, entende? Contudo, isso não diz respeito a não lembrar mais, porque a gente não tem amnésia. É verdade. Isso diz respeito a ter a ferida sarada e a sua decisão de não ficar aprisionando essa pessoa. Sim. Mas não tem a ver com não ter memória, né? Mas é o que muitos ministros falam. Se você tem um corte no braço, um corte em alguma parte do seu corpo, é um processo até curar. É um processo. Mas aí você vai lembrar daquela cicatriz. Vai ter marcas ainda. Vai ter uma marca, né? Uhum. Mas não vai doer mais, né? Parece bem clichê, mas é a verdade. E na nossa alma não é diferente. Sim. Não é diferente. E eu costumo dizer que a decisão de perdoar é a decisão de ir ao médico. Sim. Né, de receber lá a receita, né? A receita do Espírito Santo, né? Ó, primeiro você faz 21 dias de jejum, né? Então, assim, há uma receita, por isso que é no secreto, né? Então, eu costumo dizer que é exatamente isso, você ir ao médico. E quando você chega lá no médico, ele vai ver todos os sintomas, vai ver a profundidade do corte, né? É por isso que não tem uma receita de bolo. Né? Não tem para cada exatamente, não tem como ter uma receita de bolo, né? Uma pessoa com câncer não pode ser tratada com uma pessoa que está com uma virose, né? Uma pessoa que teve uma fratura exposta não pode ser tratada com uma pessoa que teve um corte de faca, né? Então, assim, da mesma forma é com a nossa alma, da mesma forma. Ok, então a gente já falou como o que, o porquê perdoar, quem perdoar, que não tem quem, é todo mundo. Sim. Como e o resultado.
Mas eu também queria escutar uma experiência sua de perdão. Nossa. Eu tenho várias, né? Com amigo, com tio, com irmão, mas não tem como eu não falar do meu pai, né? E não tem como não falar dele. E o meu pai foi a pessoa que eu tive que aprender a perdoar sem ser amada. Perdoar porque eu escolhi confiar na palavra. Sim. Perdoar porque eu escolhi honrar o Senhor. Perdoar porque eu entendi que uma vez que o meu coração uma vez que eu decidi render o meu coração ao Rei dos Reis, não tinha absolutamente nada que eu não pudesse perdoar. E depois de muito tempo, né, hoje, enquanto adulta, eu consigo entender que o meu pai me feriu porque ele era ferido. Sim. Contudo, a minha criança, né, a Gessene de 8, de 7, de 12, de 15, ela não entendia assim. Ela sentia falta do pai dela, ela só via ausência, dor, raiva, violência, tristeza, agressão. Uhum. E quando eu falo de tudo isso, eu falo com palavras mesmo, com atitudes, e não fisicamente. Eu aprendi a perdoar. Quando eu entreguei o meu coração ao Senhor de fato, eu pedi para Ele vasculhar tudo e me mostrar o que é que dentro dele não agradava. E eu vinha muito dor com relação ao meu pai. Sim. Pela ausência, pela rejeição, por conta de tudo isso que eu acabei de falar. Então não tinha como eu caminhar e viver aquilo que o Senhor tinha para mim sem perdoar meu pai. E foi quando eu escutei do próprio Deus: eu vou te ensinar a amar aquele que não te amou como eu queria que eu tivesse te amado. E eu só vou conseguir liberar sobre a sua vida quando você escolher perdoar. Então foi uma escolha. E ali eu escolhi perdoar meu pai. E ali começou um processo de cura. Uhum. No meu coração, nas minhas emoções, nas minhas memórias. E um processo de ensiná-lo a ser amado. Porque muitas vezes, né, o Senhor ele nos leva a estar assim com a pessoa que nos feriu e ensiná-la sobre o amor dele. Né? Glória a Deus que isso aconteceu com meu pai, né? Glória a Deus que isso aconteceu com o nosso relacionamento. Então não tem como, ele é a minha maior história de perdão, né? A minha maior história de perdão é o meu relacionamento com ele, né? Poder amá-lo, perdoá-lo, reconhecer, né? Como esse livro, né? Que todos nós lemos, né? Uma vida com propósito. O Senhor, por algum motivo, escolheu ser Edmar para ser meu pai. Sim. Né? Ele queria que eu tivesse aquela genética, aquela inteligência, enfim. Só que vem o diabo e ele tenta deturpar tudo, e tudo que ele mais quer é destruir, né, os relacionamentos. E quando ele atinge o sacerdote da casa, ele quebra toda a família. Verdade. Né? Então não foi diferente comigo. Mas eu fiz uma escolha: perdoar, aprender a amar e ensiná-lo a ser amado. E é a maior história de perdão, né, na minha vida, com meu pai, de fato. Que lindo! Outra coisa que eu acabei de perceber sobre os resultados, né, que o perdão nos causa, é justamente a gente poder testemunhar, que nem você está fazendo agora. Porque se a gente não passasse por todas essas situações que nos machucam, que dói, que nos cortam, que ficam a marca, né? A gente não poderia estar aqui contando sobre essas histórias. Sim. As cicatrizes, elas sempre estão lá para nos lembrar que aquilo aconteceu, mas já curou. Sim. E não foi qualquer pessoa que curou. E não foi só qualquer, foi tipo, o Deus do universo, assim, o Pai, meu Pai celestial. Sim. E tipo,
O maior exemplo de perdão que a gente pode ter, né, com certeza é, tipo, Jesus perdoar a gente todos os dias. Porque todo dia a gente peca, todo dia eu erro alguma coisa. Não tem um dia sequer que, sei lá, a gente possa ser 100% santo, porque é impossível. Enquanto a gente estiver preso nesse corpo, esse corpo, e estarmos inclinados, né, é algo que já está no nosso sangue, estar inclinados para o pecado, até a gente ir para a glória e nascer de novo, literalmente, a gente vai continuar errando. Mas o mais lindo do perdão que eu acho é o perdão de Deus. Tá tendo aqueles negócios lá em relação aos ataques da escola, né? Que ficou bem polêmico. E aquela escola de Blumenau teve um pai que ele era cristão. E ele perdeu o filho dele, se não me engano. Mas ele liberou o perdão. Ali na hora. Ali na hora. Então imagina, você acabar de perder o seu filho, que é simplesmente a herança mais espetacular que Deus poderia nos entregar, que é a nossa família, e você perder para uma pessoa que você nem conhece, uma pessoa que muitos olham, e com certeza todos podem concordar que aquilo foi desumano. E mesmo assim, você ter a responsabilidade emocional e espiritual de perdoar, é tipo assim, uou! É muito assim, óbvio que Cristo está bem vivo, sabe? Sim, naquele coração. Naquele coração, com certeza, aquela pessoa, tipo, ela realmente entende o que foi tudo que Jesus fez para a gente e continua fazendo todos os dias. E perdoar nesses casos assim tão extremos, porque de fato não existe pecadinho, pecadão, né? Todas as pessoas erram. E o mesmo, tipo, a mesma dor que uma mentira pode me causar, um assédio também. É o mesmo nível. E saber perdoar isso é tão... Uou. É muito legal. É uma coisa que a gente precisa, tipo, aprender a ter. É algo que eu quero muito. E que, sinceramente, eu não sei se eu estivesse lá naquela situação que esse pai esteve, eu não sei se eu perdoaria. Talvez não tão fácil que nem ele fez, tão rápido assim. Com certeza fácil não, né? Deve ter sido muito difícil. Mas eu não sei. Mas eu quero. Uma das orações que eu sempre faço, sabe, Lorena, é: Senhor, que muito mais que agir como o Senhor agiria, que eu reaja como o Senhor reagiria. Então, assim, olhar para esse pai, por quê? Porque quando a gente vai agir, a gente pensa, né? A gente pensa. Gê, vamos gravar um podcast. Tá, Lorena, qual é o tema? Perdão. Né? Então a gente para, reflete, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale sobre perdão, e ora, e busca. Mas assim, do nada você chegasse pra mim e dissesse: Gê, tá fazendo o quê? Para aí, tudo tá fazendo, bora aqui falar sobre perdão, né? Então, assim, uma coisa é você agir pensando, outra coisa é você reagir. E as nossas reações, elas dizem respeito a quem controla o nosso coração, quem é o dono do nosso coração. Então, uma das orações que eu faço muito assim, Senhor, muito mais do que agir como o Senhor agiria, me ensina a reagir como o Senhor reagiria. Então, ver esse pai, né, eu tive a oportunidade de ver a entrevista, eu fiquei em estado de choque, essa é a verdade. Eu fiquei em estado de choque vendo a entrevista dele, e é como você acabou de falar, Cristo está muito vivo naquele coração. Porque da forma que ele reagiu a tamanha dor, a tamanho ato de violência grotesca, a perda de um nenenzinho. É um bebezinho. Né? Então, assim, é exatamente sobre isso. Né? Senhor, me ensina a reagir como o Senhor reagiria. Sabe, a pessoa te dá um pisão no pé e tu vai lá e diz: me desculpa por você ter pisado no meu pé. Né? É mais ou menos isso. O amor de Cristo é isso. Né? Esses dias mesmo eu tava, é um exemplo bem simplório, mas eu tava tendo um momento de muita agonia, fazendo muita coisa, e uma das minhas cadelas veio e fez uma peraltice, né? Fugiu.
E eu lembro que eu fui buscar. E eu peguei e dei uma palmadinha, né, nela. Não de violência, Sim, né? sim. E dei uma palmadinha nela e ela ficou me olhando. Não passou 5 segundos. Então, assim, como o Senhor nos ensina com a criação? Né? Porque os animais, eles foram criados para nós. Né? Tudo foi criado para nós. Ah, Jacinta, tá dizendo que tá... Sim, nós somos. Nós somos a obra perfeita do Senhor. Ele nos criou para sermos o melhor dele. E tudo que ele criou foi para nós. Então, assim, quando eu parei, eu olhei para os olhinhos dela, ela me olhou como se dissesse, tá tudo bem, eu te amo do mesmo jeito, mesmo que esteja doendo, sabe? Então, naquele momento eu parei, eu disse, meu Deus, como a gente tem o que aprender com a criação. Como a gente tem o que aprender com a criação, sabe? Ela poderia retrucar, me morder, Verdade. né? Ou ficar encolhidinha no canto e passar dias e dias sem querer interagir comigo, mas não. Então, que a nossa reação também seja assim, imediata, né? Como eu falei anteriormente, nem sempre é fácil, mas esse pai tá aí provando, né? Que quando o nosso coração tem um rei que está vivo, continuamente vivo, quando a gente não cessa em levar a lenha, né? Para que ele nos queime, com o seu amor, com o seu fogo, que é justiça, que é alegria, que é paz, aí sim a gente começa a reagir como ele reagiria, sem fazer força, porque fruto não dá força, né? Fruto só flui, só nasce, né? Então, como eu aprendi, sabe? Com a minha cadela, que a gente tem que ser assim rápido, rápido demais. Fui machucada, bateu em mim, né? Me pisou, me caluniou, machucou quem eu amo. Por favor, vai rápido, perdoa rápido, né? Vai pro secreto rápido, mergulha rápido, decide rápido, né? Não fica acumulando, né? Aquele peso. Exatamente, não fica, porque isso só vai trazer malefícios em todas as áreas. Sim. E só voltando um pouquinho, né, pra questão de quem perdoar, com esse caso, a gente percebe que, tipo, todos merecem o Sim, perdão. Independente de quem seja, de um assassino até uma pessoa que simplesmente mentiu contra você e, tipo, todos merecem. Então, quem é a gente pra decidir quem não merece, né? exatamente. Se, Quem tipo, somos nós? quem somos nós? Tipo, Deus perdoa. Então podemos perdoar também. Se eu acredito, né, assim, que se esse cara que fez essas coisas, se ele quisesse realmente começar, se ele voltasse, se ele olhasse para Cristo, se ele de fato entendesse o amor de Cristo, eu acho que Deus daria sim uma segunda chance para ele. Sim. E ia ser difícil, porque eu acho que quem assistiu aquela notícia sentiu um ódio tremendo. Sim. Pessoas que querem matar ele, com certeza. Sim. Mas se ele quisesse recomeçar, tipo, o ponto de partida ia ser o perdão de Deus. Sim, sim, com certeza. E uma coisa que a gente precisa compreender, Lorena, é que o perdão ele não anula a nossa responsabilidade com os atos que cometemos, né? Então, logo porque o Senhor ele não anula a palavra dele. E se nós estamos na terra, existem leis que regem, né? A nossa vida enquanto sociedade. Então, sim, há uma segunda chance para ele, se houver arrependimento. Contudo, ele precisa continuar cumprindo. Sim, com certeza. Né? Ele precisa continuar cumprindo a pena que o levou a esse ato. As consequências. Exatamente. É responsabilidade, né? Nós temos responsabilidade com os nossos atos, ainda que sejam atos impulsionados por dores, por heranças, né, espirituais, nós temos responsabilidade, porque nós temos livre-arbítrio. Então, ainda que a gente seja impulsionado, né, pelas nossas dores, por demônios, não importa qual foi a motivação, nós temos responsabilidade. Né? E uma vez que temos responsabilidade, quando a gente se arrepende, sim, há uma segunda chance. E tudo que o Senhor quer é nos perdoar. E, né, como a palavra mesmo fala, o Senhor enviou Jesus Cristo para que todo aquele que não pereça, né,
venha a ter a vida eterna, né? Para que todo crê não pereça, mas venha a ter a vida eterna. Então, assim, a gente precisa crer para a gente não perecer e para ter a vida eterna, né? Porque ele já nos entregou o seu bem mais precioso, mas precisa de quê? De um posicionamento, uma decisão e uma ação. Nós precisamos estar baseados, né? Então, assim, por mais que ele se arrependa, ele precisa terminar de cumprir. Sim. Porque é uma responsabilidade, né? Vidas foram ceifadas e corações foram extremamente machucados. E existe uma lei que rege e o Senhor ele não vai contra a palavra dele. Verdade. Né? É isso. Ok. E pra finalizar, né? Que a gente já falou bastante. Era só voltar a esse tema, linkar com o tema do nosso acampamento. Sim. Que é o perdão, né? Como ele influencia no nosso propósito de vida. Que a gente tá vendo que a gente foi criado, a gente nasceu para viver para Cristo, para adorá-lo, para contemplá-lo, para amá-lo. E enquanto a gente estiver vivo, tipo, a vida eterna tá esperando a gente, ok? A gente não pode simplesmente, tá, ok, galera, aceitei Jesus, morrer, bora. Não, tipo, a gente tem que viver por ele primeiro, sabe? Porque ele viveu como um homem, ele veio à Terra por nós. E ele morreu também, sabe? Sim. Então, antes de Jesus morrer na cruz, ele viveu aqui por nós. Sim. Então a gente também devia. A gente tem que viver por ele, né? E, tipo, dê sua opinião. Como influencia? Não tem como a gente viver o nosso propósito em plenitude, leveza, graça, favor, sem o perdão. Não tem como. Sim. Como que eu vou viver o propósito que o Pai tem pra mim se eu tô aprisionada em dores? Se eu tô aprisionada querendo matar o outro? Verdade. Ou querendo matar mesmo com as minhas próprias mãos, ou querendo matar, né, de tanta agonia na minha alma. Não tem como. Então, assim, o perdão, ele tá diretamente ligado ao nosso propósito. Porque, como você falou, né, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos machucar e nós vamos ser machucados. Mas aí entra a nossa responsabilidade de decisão, de nos posicionarmos em pedir perdão e dar perdão, né, e continuar caminhando para o nosso alvo, continuar trilhando, né, a corrida que nos foi proposta, né, como diz o apóstolo Paulo, né, combater o bom combate, né. Então, assim, qual é o nosso foco? É ficar alimentando as dores? Se for, tudo bem, não vai passar de fase. Vai ficar parado. Né? Estagnou. Exatamente, não vai passar de fase e não vai poder viver o propósito. Né? Agora, se nós entendermos que, de fato, nós temos um propósito, que nós nascemos, né? O Senhor nos fez nascer, Ele sonhou conosco antes da fundação do mundo, né? Então, assim, se nós entendermos que, de fato, há um propósito específico para as nossas vidas, nós vamos verdadeiramente compreender o significado do perdão e a gente vai ter muita pressa em viver o perdão, assim como esse pai que você falou, né, de uma dessas crianças. Então, assim, não tem como você viver o seu propósito em Deus com uma vida amargurada, aprisionada, cheia de rancor, cheia de mágoa, cheia de ódio. Não tem como. Porque se a gente sabe que a gente tem que viver para Cristo, porque a gente tem que perder tempo gastando, tipo, as nossas emoções, o nosso psicológico, simplesmente porque uma pessoa machucou a gente. Porque a gente tem que lidar, tipo, lidar não, mas tipo, ter que pensar, se machucar mais, enquanto a gente pode simplesmente perdoar e seguir. Sim. E avançar. Sim. Parece muito fácil, mas quando a gente decide olhar para o Senhor e acreditar que, né, Ele é o maior interessado em nos fazer viver o propósito, Ele é o maior interessado em nos fazer cumprir o chamado, Ele sonha, Ele anseia, né, como a própria palavra fala, né, toda a criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Então, assim, nós somos filhos, então a criação inteira aguarda. Aí a gente vai ficar se prendendo em não perdoar? A gente vai ficar se prendendo... não, mas há 20 anos fulano fez isso comigo. O que foi que tu fez nesses 20 anos? Meu Deus. Carregou essa pessoa 20 anos, porque você não perdoar, você carregar essa pessoa na sua mochila,
nas costas. Então imagine só, se enquanto nós estivermos aqui, nós vamos machucar e vamos ser machucados, quantas pessoas eu vou carregar nas minhas costas? Entende? Sim. Quantas pessoas? Então não tem como a gente viver o propósito carregando uma bagagem pesada nas costas, de dor, de mentira, sabe? De vergonha, de amargura, não tem como. Ou a gente libera, ou a gente pega. Aqui, ó, Jesus tá aqui, ó. Doeu muito, não foi pouco não, mas tá aqui, né? Tá aqui, por favor, me ajuda como conduzir toda essa situação, né? E liberar mesmo, liberar para nossa alma escutar, liberar para o céu escutar e liberar também para o inimigo das nossas almas escutar. Eu escolho ser livre dessa dor em Cristo. Sim. E aí sim, né? Não tem como o Espírito Santo não encontrar espaço dentro de nós e não tem como o Espírito Santo não encontrar espaço para agir, nos revelar e nos conduzir ao nosso propósito. Uou. Não tem como. Então, acho que a gente já respondeu tudo. Eu espero que, se você está escutando até agora, tenha gostado muito e que tenha aprendido várias coisas que nem eu aprendi escutando a gente. Amém! Estamos Amém. todos aqui aprendendo juntos. Espero que vocês tenham gostado. Que Jesus continue nos nossos corações e a gente possa realmente entender o significado do perdão. Amém. E ser proporcionados, impulsionados a fazer, a perdoar. A ter pressa. A ter pressa. Urgência. O perdão é para hoje, não é para amanhã, porque Jesus pode voltar. Sim. Assim, hoje. Sim. Então, que a gente tenha pressa, que a gente possa seguir e que a gente não venha ficar parado. Sim. Que a gente venha continuar pelo nosso propósito, porque Cristo está voltando, tem que ser rápido. É verdade. É verdade. Então, vamos perdoar mais. É isso. Obrigada. Amém. Até a próxima. Até.